Então, primeiro, muito obrigado. Assim, é legal que tenha tido tanto interesse sobre esse assunto. A gente conseguiu rapidamente, né, no espaço de uma semana, colocar meus amigos aqui da Miro, o Thiago também se ofereceu para apresentar. Então, a gente tem bastante coisa aqui para cobrir em uma hora de live. Ah, de novo, quem tiver interesse, eu estou aqui com o nome das pessoas que estão atendendo e as pessoas que entraram em contato, que tendo interesse. Depois disso, eu estou mandando o documento para quem quiser ter uma cópia da minha apresentação. Também, mais do que contente de ter conversas individuais, se alguém tiver outras coisas, quiser mais se aprofundar em alguns desses tópicos, né? A gente dividiu a nossa apresentação em três partes. Eu vou falar os primeiros 20 minutos aqui, passando um overview sobre como que está a evolução do Open Banking no mundo. Eu tenho uma ênfase bem grande na parte de intermediários. O Elmar e o Fernando Fabris vão estar apresentando a experiência da Miro aqui, assessorando o governo na parte da implementação do Open Banking no Brasil e quais as oportunidades que estão vendo emergindo desse processo. E depois o Tiago Alvarez vai estar falando sobre a experiência dele lá no Guia Bolso, com relação à abertura, as oportunidades que estão aparecendo de Open Banking, como eles estão vendo e se posicionando para o assunto. Sim, obrigado. Vou colocar o link da apresentação também no grupo de discussão lá da McKinsey. Tá bom? Deixa eu colocar em Presentation Mode aqui. Ok. Então, em primeiro lugar, obviamente, Open Banking é um assunto que tem sido coberto bastante na mídia e tem bastante interesse por todas as pessoas. É interessante lembrar que é uma coisa que é razoavelmente recente. O Reino Unido, que foi o pioneiro no processo, começou o processo deles formalmente em 2018, que não faz tanto tempo assim, e depois disso o negócio se espalhou pelo mundo inteiro como wildfire, né? A União Europeia seguiu logo o exemplo do Reino Unido com o PSD2 em 2019. Depois disso, houve várias coisas pipocando aqui e ali, especialmente entre Hong Kong e Austrália, e várias regiões no mundo que têm mostrado bastante interesse nisso. Dois modelos têm se mostrado os mais comuns. Um é regulatory driven e o outro é market driven, no qual, e dentro do market driven existem diversos níveis diferentes tanto de escopo do Open Banking, como também de quão prescriptive as determinações ou os modelos do Open Banking ou apenas por parte de principles. Isso é razoavelmente relevante para a gente ver como que a evolução da adoção e a evolução dos padrões tem acontecido no resto do mundo. Na Europa, se a gente olhar o crescimento do Open Banking, o crescimento do uso do Open Banking, ele está crescendo em uma velocidade extremamente acelerada, agora está no último ano em 7% ao mês. A gente observa que, colocando todos os vários mercados aqui, uns dos lados, side by side, e scaling pelo número o tamanho desses mercados, a gente repara que você tem um crescimento muito acelerado logo no primeiro ano de implementação do Open Banking. A partir do momento que a gente chega mais ou menos em um range de uns 8 API calls por habitante por mês, a gente entra
em um volume de um nível de crescimento que é um pouco mais gerenciável. Ainda está falando sobre um crescimento de alguns porcentagens por mês, mas pelo menos a gente está entrando em single digits per month, né? Por conta disso, o que a gente a previsão do mercado é de que na medida que novos mercados, por exemplo, na Europa, estão entrando estão adotando e começando oficialmente o Open Banking, eles estão compensando pela diminuição ou relativa desaceleração que acontece em mercados mais maduros, tipo o Reino Unido. A expectativa é que até o fim do ano que vem, vários mercados vão estar com mais do que do que 500 milhões de calls por mês, incluindo Reino Unido, Itália, Alemanha, França, Espanha, Polônia e Netherlands, Holanda, isso. Esse volume de crescimento do mercado europeu, que tem visto coisas parecidas, eu tenho dados menos robustos para o resto do mundo, mas eu vi coisas que são compatíveis com isso, tem acelerado em função da remoção dos 3 grandes obstáculos ao uso do Open Banking, né? O primeiro obstáculo é a questão de trust no sistema, e a parte legal é uma coisa que tem um impacto muito grande com relação ao nível de trust que existe no sistema, mas existem outras complicações, né? Primeiro, por exemplo, no Reino Unido, um problema que eles estão olhando agora é que a exigência legal de Strong Customer Authentication e outras experiências de autenticação tem prejudicado a confiança dos usuários no sistema. E está tendo bastante pushback dos reguladores para ter um processo mais fluido. Existem vários que estão já experimentando com a parte de mobile biometrics como resposta à parte de autenticação, né? Um problema que eu vi também várias reclamações é a parte de responsiveness com relação a failed APIs. Então, essa é difícil saber se isso quanto disso é proposital ou não, mas assim, existe bastante reclamação de que não só existem failed APIs, mas que como os bancos estão endereçando esse problema também tem prejudicado a experiência ou a reliability das soluções. O controle sobre acesso, sobre quem tem acesso a seus dados, como os dados são usados, é razoavelmente tecnicamente complexo e varia por jurisdição. Então, a parte de ver que a parte de gestão de identidade, de consentimento, de acesso a dados e risk management, como sendo áreas emergentes na parte de serviços agregados, de valor agregado, que estão sendo oferecidos, que estão emergindo. Por outro lado, existe uma questão de escalabilidade técnica. No começo, as soluções, especialmente em mercados não regulados, existe várias fintechs começaram usando a tecnologia, usando screen scraping, que é você ganha acesso, o usuário te dá acesso à conta dele, a conta dele, e o provedor simula um login do usuário
e usa os dados que aparecem na tela para retrieve os dados daquele usuário, para poder usar on behalf daquele usuário, que é uma solução que tem inúmeros problemas, não só de segurança, mas também de escalabilidade e de velocidade, mas isso está sendo retired agora. E você tem a emergência de intermediários e soluções providas pelos provedores de core banking, tipo a Fiserv, para fazer tanto a parte de ser um ponto de conexão e para as fintechs, os third-party providers, mas também para gerenciar os APIs, tanto deles como de outros, do lado dos bancos. A parte o fato que o PSD2 é principle-based, então menos prescriptive, resultou em uma crítica a ele, é de que a padronização de APIs tem sido razoavelmente lenta, né? Então, esses intermediários também têm feito o papel de prover at-scale connectivity e compliance e drive e o standardization dos APIs. Existe uma questão também sobre business models de sharing data, que ainda não está completamente estabilizado. Na Inglaterra é tudo acesso grátis, em outros lugares eles estão experimentando coisas como paper call ou maximum volumes, outras coisas assim. A proposta de valor é uma coisa que também está evoluindo nesse momento. Especialmente em mercados como a Europa e os Estados Unidos, que são overbanked, você vê bastante várias empresas focando em áreas que são, sei lá, em pequenos, vamos falar assim, nichos, né? Por exemplo, seja a experiência, a UI, a experiência, que é um fator bem importante, especialmente para millennials e Gen Zs, ou mercados que são subservidos, como a parte de pagamentos e transferências internacionais. Existe uma questão, a parte de pagamentos, existe uma limitação também de que a maior parte das soluções tem sido focado na iniciação de pagamentos. Acho que ele não mandou não, cara. Tem sido na iniciação de pagamentos. Na verdade, a gente vai antes. Deixa eu... 17h30 tem que estar lá já. Desculpa, deixa eu colocar todo mundo em... Ok. Isso. A parte de que... essa última, né? Que eles apenas são focados na iniciação do pagamento. Você ainda precisa de soluções para, por exemplo, refund, reconciliation, processing, que são mais complexos. Então, existe bastante reação em termos do uso de Instant Payment APIs para ter o Immediate Confirmation and Faster Refunds. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a parte de intermediários, que tem sido pontos centrais dentro da dinâmica de crescimento desse mercado, né? Os intermediários os intermediários, eles basicamente, como eu falei, eles se colocam entre os third-party providers e os bancos. Do lado dos third-party providers, eles provêm um tipo single point of access então você pode se conectar com um intermediário e ganhar conexão com automaticamente um número muito grande de bancos. Do lado dos bancos, eles ajudam os bancos tanto a
gerenciar, criar e manter o life cycle suporte dos APIs deles de uma forma compliant, mas também gerenciar tudo isso, não só os APIs que forem desenvolvidos dentro dos serviços desse intermediário, mas de outros internos e de outros intermediários também, né? Você, como eu falei, na medida que esses mercados têm se desenvolvido e os intermediários têm se conectado cada vez mais bancos, a gente repara que o scaling up desse mercado tem gerado dois tipos de estratégia. A primeira estratégia, como eu falei, a primeira geração tinha o pessoal que usava, ainda existem, mas assim, que está caindo em desuso, que é a parte de screen scraping, mas a partir do momento que isso aqui está aumentando a escala, você gera duas estratégias. Uma é dos intermediários que são bem capitalizados e são grandes e são capazes de conectar muito bem com uma oferta robusta para um número muito grande de bancos. Eles têm entrado numa estratégia de tanto de posicionamento como de parcerias, uma estratégia de escala, né? Por outro lado, você tem uma série de outros intermediários que estão focados em nos serviços de valor agregado ou especialização. Então, por exemplo, deixa eu dar um próximo aqui. Um exemplo do serviço agregado, por exemplo, aqui é por exemplo, o Basic tem uma série de serviços, ele é um provedor de acesso, ele tem uma série de serviços de valor agregado aqui. Por exemplo, eles em parceria com essa fintech Greener, o Basic, ele não só dá acesso às informações do usuário, mas ele também consegue enriquecer essas informações, e o Greener usa essas informações para, por exemplo, calcular qual que é o carbon footprint do usuário. Então, você consegue fazer decisões decisões sobre os seus hábitos de consumo baseado no seu impacto ambiental, usando essas informações. Como eu falei, eu vou estar passando o documento para vocês, mas existem um grande número diferente de tipos de provedores, né? Tipo de intermediários. Existem aqueles que estão fazendo serviços em redor da conexão com os bancos, tipo os enablers, o pessoal que faz conectividade para pagamentos, conectividade para soluções e serviços, gestão de consentimento, a parte de Know Your Customer, Anti-Money Laundering, Account Management, ou Bank in a Box, né, ou Bank as a Service. Mas também tem aqueles que olham que estão se posicionando na parte de proposições para o serviço, para o usuário final. Então, tem aqueles que são especializados, ou tem ofertas especializadas em Personal Finance Management, Cash e Treasury Management, Credit Scoring, Savings, Financial Wellbeing, Lending. Não sei se dá para ver o nome de nenhum deles aqui, mas, como eu falei, eu estou mandando esse documento para vocês depois. E, finalmente, tem o pessoal que está focado na parte de segurança, de detecção de fraude, de risco e segurança, que inclui tanto a parte de segurança do API como a parte de gestão de monitoramento. Sí, yo estoy apretando. Né? E a parte de Strong Customer Authentication. O pessoal da Forrester está olhando que dentro dos intermediários aqui que eles têm monitorado, o Plaid, o Tink, o Bud. Plaid é o que foi o failed acquisition target da Visa. Tink é o que tem a parceria com o PayPal.
Bud, TrueLayer, Salt Edge são os que têm o posicionamento mais forte, tanto em termos de oferta atual, como em termos de estratégia, em termos de quais são o roadmap que eles têm para desenvolvimento, para crescimento no futuro. Eu vou... Aqui é só um backup, tem o profile dessas empresas. E como eu falei, os provedores de soluções de core banking na América do Norte também têm se posicionado dentro desse mercado. Então, tanto a Fiservice, Jack Henry, estão em estágios diferentes e estratégias diferentes sobre como ajudar, como se posicionar e como ajudar os bancos nessa parte, mas todos eles têm suas soluções próprias para ajudar para os bancos. Aqui, a última mensagem aqui é que o pessoal da consultancy deu uma olhada sobre qual o grau de maturidade dos APIs e da developer experience no mundo inteiro de diversos bancos, né? E o que eu observo dos resultados deles é que você tem, embora você tenha mercados europeu, americano, que estão, obviamente, mais à frente de nós, em termos de, cronologicamente, você tem vários bancos em mercados emergentes também que estão se posicionando agressivamente, tanto em termos de oferecer capabilities na forma de rich APIs, mas também em termos de cultivar um grupo de developers externos para usar os APIs deles. E a gente vê que, basicamente, você tem 3 grandes avenidas de estratégia aqui, para quem está interessado nesse mercado. O primeiro é a parte de você se construir um attacker, de olhar oportunidades e os seus capabilities e entrar perseguir as oportunidades. Você tem a oportunidade de usar todas essas new capabilities para melhorar os seus serviços atuais, seja você banco, ou seja você uma empresa comercial. E você tem a opção também de become a platform. Então, tem várias das suas atuais capabilities que podem ser, através de APIs, podem ser usadas podem ser comercializadas e você pode ser o provedor dessas soluções para terceiros. Deixa eu passar a palavra aqui para o meu amigo Elmar e o Fernando, se ele estiver aqui. Estamos aqui, Luiz. Ok. Estou passando o host para você. Boa. Deixa eu ver se eu consigo... Omar, quer que é o projeto aqui? Eu fiz umas mudanças aqui, deixa eu ver. Acho que é melhor eu projetar e compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Vou colocar aqui no... Pronto. Estão conseguindo enxergar? Sim. Legal, legal. Bom, gente, boa tarde a todos, né? A gente está aqui com o Fernando, nós dois somos da Miro, e a gente vai aqui também trazer algumas páginas mais focadas no contexto brasileiro do que a gente está vendo aqui. E temos também aqui o Thiago, né, que depois vai falar um pouco do Guia Bolso, mas muitos desses temas aqui o Thiago também tem obviamente uma perspectiva muito boa, então o Thiago também, se quiser complementar aqui algum ponto, fica à vontade.
Então, só para contextualizar aqui no Brasil, né? Então, vocês devem ter acompanhado, né? Acho que o Banco Central tem uma agenda muito forte, muito importante de inovação, né? Isso que se chama BC+, e dentro dessa agenda a gente tem alguns pilares, né? Então, visa muito o empoderamento do consumidor e melhorias na parte de competitividade do sistema financeiro e, com isso, custos menores, né? E a gente tem duas grandes iniciativas, que é o Pix, que já foi implementado mais cedo, né, com grande sucesso, e o próprio Open Banking, que está em implementação agora. Quando a gente compara o Open Banking brasileiro, né, com o que a gente viu em outros países, o Luiz, né, apontou aqui tudo que tem no mundo. A gente trouxe aqui dois comparativos. Nossa referência principal sempre acaba sendo o Reino Unido, né? E aí a gente consegue ver que o que está acontecendo no Brasil é mais ambicioso, mais agressivo, né, do que nesses outros países. Então a gente tem um número muito grande de participantes obrigatórios, mais alguns participantes voluntários, e a gente tem um espaço de tempo, um prazo para implementação bastante agressivo, de 16 meses, né? E quando a gente olha onde a gente está, né, dentro desse prazo, estamos mais ou menos no meio, né? Então, começou em agosto do ano passado, com uma primeira fase mais focada em dados cadastrais, não nem cadastrais ainda, mas dados básicos sobre localização de agências e coisas desse tipo. Depois a gente foi para dados cadastrais de clientes já, né, dados de conta, cartão, que está em andamento. Estamos agora também já começou a fase 3, né, muito focada em pagamentos, e atrás dessa fase 4, que vem aqui com esse nome tímido de dados complementares, mas aqui também tem coisas muito importantes como investimentos, seguros, previdência. Então, aí a gente já está expandindo para um escopo mais de Open Finance, de fato. E o que é importante mencionar aqui é que, como a fase 2, 3 e 4 não terminou ainda, né, muita coisa ainda está em definição, né? Então, o que exatamente vai compartilhado, com que histórico, como que exatamente vai ser essa iniciação de pagamentos na fase 3, com que escopo, esses são temas que ainda estão sendo discutidos lá na estrutura central, né? E a gente está acompanhando lá. E quando a gente compara, né, com outras geografias, aqui novamente a comparação com o Reino Unido, né, a gente vê que alguns dos temas que foram aprendizados de outras geografias já estão sendo considerados no Brasil, né? Então, lá no Unido, por exemplo, né, o que a gente vê, né? Apesar desse aparente sucesso, né? A gente viu alguns números mais cedo, né? A gente vê que alguns... Opa, acho que o Enio está com uma dúvida. Enio, fala aí. Você está no... Então, só para entender, quando você coloca lá investimentos, e aí acho que entra um pouco aqui na participação de bancos, o Open Bank aqui no Brasil, o escopo são só instituições bancárias, ou você pega os administradores também como por exemplo uma XP da vida, ou as próprias corretoras dos bancos? Eles entram nesse Open Banking ou não? Quer explicar, Fernando?
Nessas 3 primeiras fases, né, o que a gente tem são instituições financeiras, instituições de pagamentos, né? E aí você tem outras participantes que sejam, de alguma forma, regulados pelo Banco Central, né? Então, esses são os participantes diretos. E, eventualmente, você pode ter também prestadores de serviço para esses participantes diretos, né, que é o que a gente chama de TPPs. E, na fase 4, aí amplia o escopo de fato, e aí você vai entrar em entidades reguladas por 2 instituições, né, SUSEP e Ambima. SUSEP, as seguradoras, e Ambima, toda a parte de investimentos. Então, por exemplo, a XP como corretora, ela deveria aí estar participando da fase 4, e aí a XP incorporadora como um todo, aí eventualmente ela vai encaixar em outros blocos, né, iniciação de pagamentos, se ela for, por exemplo, né, uma detentora de contas, agora a gente viu que eles estão com cartão de crédito também, aí eles entrariam também dentro dessa modalidade da fase 3. Mas a corretora em si, sim, será regulado, mas a partir da fase 4. Né? Ficou claro, Enio? Legal. Respondido, obrigado. Legal. Não, então, quando a gente olha Reino Unido, né, realmente lá foram só os grandes bancos, né, que entraram aqui. Então, de certa forma, você teve um grupo aqui com uma visão mais defensiva, né, que enxergaram aqui talvez mais perigo do que oportunidade. Então, acho que isso foi justamente um dos aprendizados aqui, né, de permitir outras instituições, fintechs e outros mais, um papel mais ativo aqui para influenciar a regulação. E a gente, assim, acho que um tema geral que sempre surge quando a gente fala com os amigos do Reino Unido, né, é que lá talvez o pain point do consumidor não era tão claro, né? Os pagamentos estavam funcionando, o crédito, você já tem acesso a crédito basicamente sem juros, né? Então, assim, a coisa está, sim, funcionando. Agora você pode, né, pagar seus impostos como Open Banking pela primeira vez e tal, mas as taxas de adoção não são, assim, não são que nem Pix aqui no Brasil, que em poucos meses metade da população adota. Né? Lá, realmente, o pain não foi tão grande, teve toda uma questão também de fraud, né? Então teve alguns casos de que até obviamente alguns players interessados aí usaram ao seu favor, né? De falar, muito cuidado, olha só, teve casos de fraude, muito cuidado na hora de você compartilhar seus dados financeiros aqui do grande banco com alguma fintech e tal, né? Então, assim, teve alguns contratempos nesse sentido no Reino Unido. Né? E quando a gente olha o que de fato pegou, né, ou teve de use cases aqui, de pessoa física, pessoa jurídica, né? A gente vê que assim um grande tema é essa agregação de contas, gestão financeira, né? Então eu realmente ter essa oportunidade de ver minha vida financeira em um lugar, né? E a partir disso ter comparação de produtos, ter ofertas talvez mais direcionadas. Então existe isso, né? Mas isso é um pouco à primeira vista, né? Quando a gente aprofunda, assim, o que realmente teve impacto, o que funcionou para diferentes players, né? É um pouco mais complexo. Então, pegando aqui, talvez muito rápido, alguns use cases, né? Alguns benchmarks. Então, a gente tem a Revolut, né? Que a gente tem, sim, essa agregação de contas.
na parte de IPF e PJ também. Mas a gente tem, assim, como um user experience muito bom, né? Então, muito fácil, muito rápido você fazer isso acontecer. Mas a gente também tem uma coisa além, que aqui na parte direita, esse marketplace de serviços PJ, né? E que aí é mais até uma questão de Open API do que de Open Banking em si, né? Então, aí a gente, com essas soluções, com esses tech providers que o Luiz contou, né? A gente tem possibilidades completamente diferentes, né? E que vai muito além do regulatório. Aqui um case de um player mais tradicional, né? HSBC, que a gente viu que no UK eles, o que realmente pegou, o que realmente funcionou para eles a partir do Open Banking, renegociação e onboarding de crédito, né? Então, eles nos falaram o benchmark deles, né? Tipo, assim, horas e horas, né? De você conseguir aí todos os documentos, todas as comprovações que você precisa quando você renegocia crédito com alguém e uma taxa de até 40% de tempering, né, de alguma forma, adulteração dos dados, né, do que é mandado para você de comprovantes. E aqui você liga para a pessoa, você manda um link, a pessoa concorda, você compartilha os dados que precisa e você tem uma solução a oferecer de imediato. Então, isso foi tremendo sucesso, né? Por outro lado, na Singapura, né, eles falaram que funcionou bem lá, foi uma solução de wealth management, que é muito básico também, né, de basicamente você agregar aí os investimentos, fazer uma consolidação das carteiras de investimento em um lugar, a pessoa consentir disso pode ser usado para motivos comerciais, né? Então, metade das pessoas que aceitou fazer essa agregação concordou também com o HSBC podendo utilizar. E daí a taxa de sucesso de sales calls aumentou muito porque você pode fazer com a visão completa do seu cliente. O que não funcionou para eles foi aqui uma solução de agregar contas e a partir disso, por exemplo, né, sugerir para a pessoa mudar de provedor de telefonia, provedor de luz. Lançaram, muita gente aderiu, mas depois acharam que não teve engajamento e para eles também muito difícil de monetizar, então foi algo que não deu muito certo. Sim. E a gente tem sempre uma questão aqui, né? Além dos players financeiros tradicionais e das fintechs, o que vai acontecer com as big techs, né? A gente viu aqui, acho que todo mundo viu o WhatsApp, né? Entrando aqui agora em pagamentos, né? Mas além disso, assim, como vai, o que vai haver, né? E assim, talvez desculpa, tem uma obra aqui, provavelmente tem algum barulho para vocês. Mas a gente tem visto que tem sim, né, iniciativas. Aqui a gente tem o Googleplex, né, que é um produto sendo lançado que fala muito com o tema de Open Banking, Open API. Agora, eles sempre vão olhar para a escalabilidade e para produtos que fazem sentido globalmente, né? Então, dado isso, a gente tem observado que talvez o primeiro ponto de ataque dos Big Techs realmente está focado em pagamentos.
Falando em pagamentos, né, assim, a história do Pix, né, então aqui acho que fala muito com essa questão de user pain point, né, então aqui realmente um pain point muito claro, muito aparente, e aí uma taxa de adoção muito rápida no Brasil, né. E quando a gente pensa em Open Banking, a gente não acha que vai ser tão rápido quanto o Pix, porque, bem ou mal, é mais complexo, tem talvez mais downside percebido ou mais risco percebido para o consumidor de aderir. Mas a gente vê que, sim, existe um pain point também muito forte, né, em Open Banking, não só de comodidade, mas monetário mesmo, quando a gente olha principalmente crédito, né, e os spreads que são cobrados. Então, uma vez você podendo aqui, né, ter um mercado de crédito mais competitivo, que consegue alavancar aí esses dados todos sobre o usuário, a gente entende que isso sim vai ser uma proposta muito interessante para muita gente. E quando a gente pensa aqui, né, assim, de oportunidades, e vou parar aqui para sobrar algum tempo também aqui para a parte do Thiago, né, mas a gente vê basicamente 4 grandes oportunidades, né. Então, primeiro, isso aqui é um disruption, né, tecnológico e regulatório ao mesmo tempo. Então, surgem inevitavelmente, né, oportunidades de inovar em produto, em serviço, em modelo de negócio, em poder ser competitivo, poder oferecer soluções para públicos que se não conseguia atender até aqui. Segundo, né, a gente entende que que os banking ops mudam bastante, né, a partir disso, e você consegue muitas melhorias aqui de processo, de custos de capital investido. Terceiro, uma oportunidade muito grande, né, de você conhecer melhor seu cliente, segmentar melhor, priorizar melhor, ter ofertas personalizadas, ter um go-to-market muito diferente do que foi possível até aqui. E por último, né, assim, uma aceleração forte da transformação digital e de todo o ecossistema de inovação no setor financeiro e além, né? Setor de varejo, obviamente, aqui muito envolvido, muito impactado, e outros mais. Então, isso também está aparecendo muito forte, e daí também, né, a possibilidade, daí acho que é um link bom com o tema do Thiago, né, que o time to market aqui cai muito porque você consegue alavancar parceiros de tecnologia, né, que conseguem te dar um acesso a essas funcionalidades do Open Banking e a novas propostas de produtos e serviços que você pode oferecer para o seu cliente, né? Você consegue integrar isso de uma forma muito prática, muito eficiente pelo tema Open API. É isso, Thiago. É isso aí, é isso aí. Zorzella, eu te mandei um PDF agora. Será que você consegue me ajudar a colocar aí? Sim, me dá um minuto. Mas eu acho que antes, talvez, assim, abrir para perguntas, né? Talvez seja uma boa. De repente tem gente trabalhando. Não sei quantas pessoas aqui estão mais querendo entender, curiosos, mas não estão no setor, ou quantas pessoas estão impactadas aqui e como que estão vendo, e dúvidas principais também, né?
queria, eu acho que enquanto o Zorzella vai projetando aqui, que despertou bastante interesse, né, no grupo da McKinsey ali, né, no WhatsApp, fiquei até achei curioso aquilo, então acho que era legal ouvir um pouquinho também. Tiago, deixa eu aproveitar, abrir a pergunta aqui então, Gabriel aqui falando, o quanto, assim, a agenda do Banco Central tem sido muito ousada, né? Agora, por outro lado, a gente sabe que, né, beleza, o Pix era uma ameaça na receita de TED e DOC, mas o Open Banking é uma ameaça ao business como um todo, né? Como é que está o lobby dos incumbents no Open Banking? Tá, ótima pergunta. Só para me apresentar aqui, né? Assim, fui da McKinsey de 2007 a 2012, depois saí e fui fundar o Guia Bolso. O Guia Bolso, no final das contas, aí, como o Zorzella apresentou, a gente começou com o lado de screen scraping, fez o primeiro PFM, vamos dizer assim, do Brasil, fizemos marketplace, uma série de coisas. Quando começou... Como que começou essa discussão aqui, Gabriel, em relação a Open Banking, foi boa parte por nossa causa, né? Porque a gente nasceu lá atrás, os bancos grandes ficaram ali, e aí, que isso pode, não pode? O Bradesco nos processou, depois entrou CAD no meio, o Ministério da Fazenda, tudo isso resolvido, e a gente demonstrou claramente para o Banco Central que tinha um benefício para o ecossistema, o que a gente fazia, e daí ele decidiu regular e disponibilizar isso abertamente para o mercado como um todo. Quando ele decidiu regular, ele decidiu que a regulação, tudo bem, é o Banco Central que regula, mas a implementação é de mercado. E aí a implementação de mercado, ele definiu uma estrutura representativa, indo já para a sua pergunta. Então, existe uma estrutura formal que está responsável por criar o Open Banking, que tem 3 camadas. Tem uma camada do Conselho Deliberativo, e ela é representativa de fato. Existem 7 cadeiras, sendo que 6 cadeiras representam setores diferentes. Eu, por exemplo, tenho uma dessas 7 cadeiras, eu represento as fintechs. E eu tenho o mesmo poder de voto, meu voto é igual ao da FEBRABAN. Então, o que eu voto lá e a FEBRABAN vota tem peso igual. Então, existe representatividade igual. Então, apesar de sim ter um lobby, tem tudo mais que a gente sabe, a agenda do Banco Central é real e ele também não só é forte em relação à competição, como ele criou uma estrutura que meio que blinda essas questões de excesso de poder ali, potencialmente, dos grandes bancos, tá? Então, tem essa estrutura do Conselho Deliberativo com esse esquema de votos. Existe depois o PMO, que inclusive é a Miro, foi até minha sugestão lá no Conselho, de indicar a Miro, obviamente. E aí, interessante, eu indiquei a Miro, mas a própria FEBRABAN votou a favor da Miro, né? Então, é interessante como as coisas acontecem. E depois tem os grupos de trabalho, o mesmo esquema, e os grupos de trabalho também seguem o mesmo esquema de votação e de representatividade. Então, concordo com você que é disruptivo, ao mesmo tempo, existe uma estrutura para resolver essas questões, tá? Obrigado, cara. Aliás, desculpa, bom te ver, cara. Tempo que a gente não se falava. Legal te ver também, Gabriel. Eu acho que... Não sei se tem mais perguntas aqui, mas o que eu tinha colocado aqui era para tentar concretizar um pouco, botar mais concreto o que é Open Banking, na prática, assim, tá? Na prática, Open Banking significa a capacidade de um consumidor, ou pessoa jurídica também, tá? Então, pessoa física e pessoa jurídica, esse é o escopo do Banco Central. Então, pode ser uma empresa pequena, média também, compartilhar seus dados financeiros, que tem uma instituição A com a instituição B, e de forma padronizada, tá? Isso que é importante. Então, é um grande encanamento aqui. E, além de compartilhar dado, tem o compartilhamento de serviços, que é pagamento, principalmente. Então, eu posso falar para a instituição B começar a controlar e comandar pagamentos e transferências lá da minha instituição A, por exemplo.
E o que isso representa é que, no final das contas, essa instituição B, que você está começando a estabelecer um relacionamento agora, vai te conhecer tão bem quanto a instituição A. E não só isso, vai poder te oferecer serviços tão convenientes quanto a instituição A oferecia. Então, em vez de você ter que começar com um limite de crédito baixo, porque não te conhece, a instituição B já consegue te oferecer um limite de crédito razoável, porque te conhece, sabe do seu relacionamento lá com a instituição original. E aí, o que isso significa, no final das contas, no geral, é que você, como instituição financeira que vai ter acesso a essas informações de Open Banking, tem que pensar toda a sua cadeia de valor ali, toda a sua jornada do consumidor. Então, a gente colocou aqui nesse chart aqui, por exemplo, desde o onboarding. Então, como que você vai fazer o onboarding agora de um cliente? Eu consigo fazer o onboarding de um cliente com um clique, porque eu posso puxar o cadastro desse cara lá na instituição que ele tem conta. Eu vou poder monitorar o cliente também, porque o Open Banking te dá acesso a 120 chamadas de API por mês, de forma gratuita. Se você quiser mais que isso, você pode, mas você paga lá e a gente vai ter uma grande discussão, inclusive, qual vai ser o custo, mas vai ser um custo marginal. E aí, com base nisso, cara, você vai conhecer o cliente, você tem um behavior score, você já conhece o cliente logo de cara, consegue segmentar, consegue fazer produtos específicos para ele, você consegue saber o perfil do cliente, você consegue saber qual produto que você vende, você tem que mudar já o seu CRM e tudo mais. Você personaliza o produto, então qual que é a taxa certa, qual que é o limite correto para daquele determinado cliente. Você vai poder transacionar por esse cliente. Então, de novo, o cara que é um cliente do Itaú e está abrindo conta na sua instituição, você vai poder movimentar aquela conta do Itaú para esse cliente. Isso significa que facilita a sua cobrança, por exemplo, facilita a sua conveniência, porque o cara não quer, às vezes, mudar as contas lá que estão em débito automático, alguma coisa assim, quer manter lá a conta dele no Itaú, não quer fechar, mas também não quer ficar usando as duas. Então, você consegue fazer que boa parte da transacionalidade dele passe a ser na sua conta. E você também pode monitorar, porque, de novo, como você tem as 120 consultas por mês, você consegue constantemente estar olhando lá e fazer um monitoramento para saber qual que é o seu share of wallet, por exemplo. Ele abriu conta aqui comigo, mas ele está pegando crédito comigo ou está pegando crédito no mercado? Como que está? Você vai conseguir saber esse tipo de coisa toda. Aqui no Guia Bolso, o que acontece? Como a gente trabalha há 8 anos com isso, e a gente desenvolveu todos esses capabilities e, no final dos contos, desenvolveu, inclusive, tanto de como você estrutura esses dados, como que você faz análise, como você faz CRM, como que você customiza produto, como que você dá a gestão financeira, a gente produtizou isso tudo e está oferecendo para instituições financeiras, tá? Então, essa é uma das grandes avenidas nossas que a gente está vendo de crescimento, é oferecer isso para quem quer rápido estar dentro do Open Banking, e a gente tem a plataforma lá de ponta a ponta de Open Banking, tá? Que oferece desde a parte regulatória, analytics, modelo de crédito e tudo mais. Indo só para o próximo chart, se você puder, aqui vocês não vão conseguir ler isso aqui é a pior prática que a gente aprendeu na McKinsey, né? É um chart desse aqui. Mas eu não quero que vocês entrem no detalhe do que está escrito aqui. Mas, basicamente, a gente mapeou todos os casos de uso ao longo daquelas etapas de jornada que eu estava mostrando no slide anterior. E, basicamente, tem coisa pra caceta para fazer. O ponto é, quando você olha Open Banking, você tem que repensar a jornada do cliente inteira, como que você faz produto, como que você faz CRM, porque impacta toda a jornada, toda a jornada. Eu tenho alguns casos de uso, eu vou correr aqui para conseguir passar eu acho que vou passar um deles aqui, que é pode passar vou passar 2 casos de uso. Pode passar sem ser esse aqui, eu acho que é o caso. Esse aqui é o seguinte: a gente tem parceiros que usam a Open Banking, a nossa tecnologia de Open Banking, para fazer análise de crédito, tá? Então, imagina que você está lá procurando um empréstimo pessoal, ou você já é um cliente de uma instituição financeira, só que você não tem informação suficiente, ele está naquela zona cinzenta, você não sabe se dá crédito ou não para ele, você pede para ele
conectar as contas que ele tem em relacionamento lá, sei lá, conta do Itaú, do Bradesco e tudo mais. E aí, com isso, a gente dá desde as variáveis brutas, variáveis estruturadas e te dá um score de crédito. A gente fez um backtest recente, pode passar para o próximo, Zé, só para mostrar o poder do negócio. E aqui é para quem entende bastante de crédito, tá? Mas isso aqui é bem impressionante. Então, a gente fez um backtest recentemente, que é basicamente o seguinte, eu combino os meus dados com um determinado parceiro e ele vê como que teria sido a inadimplência dele se ele tivesse tido acesso à minha tecnologia, né? E aos dados ali de Open Banking. E se tem um indicador muito bom para mostrar performance de crédito, chama KS. Ele basicamente é um indicador com o quanto que ele consegue, de fato, discriminar risco. Esse parceiro, por exemplo, ele tem um KS de 28%, sozinho com as variáveis internas dele. A gente tem sozinho 39% de KS, com as nossas variáveis. E aí, quando você combina tudo, dá 41% de KS. Cara, isso aqui é um ganho gigantesco, tá? Assim, de quanto que você consegue aprovar mais, de quanto que você consegue reduzir inadimplência. É a diferença entre fazer crédito de mar aberto ou crédito para sua base de clientes. Isso é Open Banking, é por isso que o Banco Central está fazendo isso aqui, esse push grande. Porque você vai conseguir pegar uma financeira, por exemplo, que tem pouca informação de um determinado cliente, e ela vai ter a capacidade de fazer um crédito que discrimine tão bem quanto um Itaú da vida, que conhece aquele cliente de trás para frente. Por fim, mostrar mais outro caso aqui de uso, além de crédito, né, para o Open Banking, eu vou te mostrar o caso do Quinto Andar. Quinto Andar não queria crédito, mas ele tinha um grande problema de back-office. Back-office back-office porque ele tem que fazer a análise do inquilino. Então, imagina, eu quero alugar um apartamento lá no Quinto Andar, eu preciso passar a documentação. Tá? E aí, então, ele tem um back-office enorme para analisar essa documentação. Segunda coisa é que demora para analisar a documentação, então é um processo mais demorado. Então, o Quinto Andar contratou a nossa tecnologia, que é, de novo, Open Banking, e ali ele dá a opção, essa é uma tela do Quinto Andar mesmo, tá? Então, ele dá a opção, olha, faz de forma aqui digital, via Open Banking, ou faz de forma manual o envio de documentos, sendo que um demora um dia, o outro demora 3 dias para eu concluir a análise. Então, eu acho que o ponto aqui é quando você olha para o Open Banking, tem ganhos enormes no lado de como que você conhece melhor um determinado cliente, como que você agiliza os processos em relação a isso, e aí você consegue aumentar significativamente sua performance de crédito, ter mais receita porque você consegue analisar melhor o perfil de um determinado cliente, você reduz churn porque você consegue competir tão bem quanto uma instituição tradicional, se reduz custo de back-office. Então, tem uma série de ganhos, e aí o que a gente consegue fazer aqui no Guia Bolsa é acelerar essa jornada toda, porque se uma instituição que vai fazer isso sozinha vai demorar uns 2, 3 anos até ter a massa de dados, até conseguir, no final das contas, estruturar toda essa informação e tirar valor disso aí. Bem, deu 1 hora aqui em ponto, então vou respeitar o tempo de todo mundo, mas não sei se alguém tem perguntas, dúvidas. Tiago, aqui é o Enio. Prazer, obrigado por estar fazendo aqui. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma, em relação aos casos de uso, vocês têm visto, está no radar de vocês ou lá fora, expandir para a esfera de TI, propriamente dito, para os sistemas, principalmente de empresa pequena? Então, você entrar no ERP da empresa, aproveitando o fato de que no Brasil você tem a parte fiscal também muito digitalizada, você tem as notas fiscais, etc. Então, você montar uma solução as a service para a empresa, para fazer toda a tesouraria dela, fazer todas as conciliações. Com certeza, esse é um baita caso de uso, tá? Que a gente chama de BFM, né? Que é o Business Finance Management. Tem um baita caso de uso aí, tá? Então, a gente está, inclusive, falando com várias empresas de ERPs para plugar a nossa tecnologia ali dentro, para fazer a conciliação automática. E a outra pergunta é que, se por um lado o Open Bank dá uma possibilidade de novos entrantes, por outro lado, aqui no Brasil tem uma tradição dos grandes bancos terem uma parte de tecnologia muito forte.
existe o risco, vocês estão vendo, eles se movimentarem também para entrar nesse espaço, ou seja, um Itaú da vida falou o seguinte, não, concentra tudo em mim, eu pego todo o seu relacionamento de todos os bancos, corretoras, etc. Com certeza eles vão tentar, é o lado deles, tá? E aí vai ser essa batalha, tá? E eles já estão nesse modo, tá? Eles já não estão mais no modo de puta, não quero mais, não sei das quantas, não estão lutando mais contra. Então agora vendo como que eles conseguem tirar proveito. Tá? Obrigado, cara. É interessante, as discussões no conselho lá, que no começo pareciam mais na onda que o Gabriel falou, né, de como que eu dificulto isso aí, agora tem sido, putz, dá para ser melhor, isso aqui dá para ser melhor. Tem uma questão de prazo, obviamente, que é importante, então tem coisas que não dá para colocar agora por causa do prazo, mas estão já vendo como grande oportunidade. Bem, tá ótimo. Tiago, obrigado. Elmar, Fernando, todo mundo que esteve aqui presente, como eu falei, a gente está compilando aqui a apresentação, a gente vai colocar o link no nossa lista de distribuição e mandar o documento também para vocês. De novo, se alguém tiver algum interesse em conversar, tanto o Omar, o Fernando, como eu, o Thiago, estamos abertos aqui. Por favor, nossos contatos também estão aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Abraço. Abraço.